Sejam muito bem-vindos a mais um podcast urbano. Esse que é um podcast especial. Na verdade, vai ser uma série de 3 entrevistas aí com meu parceiro, um cara da hora que vai falar muito sobre a cultura hip hop, muito sobre a dança de rua, que vai contar um pouquinho da trajetória dele da dança de rua aqui do Brasil e também no mundo, porque ele é um artista internacional e ele foi criador de uma das melhores companhias de dança de rua do Brasil e do mundo. Então eu quero que vocês dê todo esse apoio, se sintam contemplados com as falas desse cara maravilhoso. Então vai ser nossa vinheta. Depois da vinheta eu vou chamar aqui para a gente conhecer essa pessoa maravilhosa aí que vai falar muito sobre a cultura hip hop, a dança de rua aqui do Brasil. Solta a vinheta. Voltamos. Muito obrigado aí mais uma vez pela presença de vocês. Muito obrigado por vocês participarem aí. Quem não conhece nosso canal aqui da Relógio Urbano, sejam bem-vindos. Esse daqui é o Podcast Urbano, faz parte da nossa casa de ideias. Eu quero que vocês se sintam em casa, participem. Essa entrevista é uma entrevista gravada, mas vocês podem aí deixar seus comentários no bate-papo, que depois a gente vai interagir com vocês da mesma forma que se fosse ao vivo. Então, fico muito feliz de ter vocês aí conosco. Quem não conhece o nosso canal aí, fique aí, se sinta em casa para vasculhar, para interagir, para conhecer outros conteúdos do canal. Ative o sininho aí e chame nas notificações que você vai receber vários conteúdos do nosso canal. E eu estou aqui com um cara da hora, um parceiro irmão que tem o nome de José Ricardo, mas todo mundo conhece ele como Kiko Brau. Salve, Kiko, seja bem-vindo. Salve, Júlio, é um grande prazer estar aqui com você essa noite, poder contribuir, poder trocar, poder somar. É uma maravilha, é isso que a gente faz na vida, né? A arte é para transmitir, para transformar e para criar muita coisa bacana sempre juntos. Cara, e é muito legal isso daí, porque a gente conversar, trocar essa ideia sobre arte, porque cada um tem uma vivência diferente, cada um tem um estilo de visão da arte diferente, cada um faz a sua arte da forma irreverente, diferente, que tem que ser mesmo. E quando eu conheci o Kiko, depois eu vou contar como a gente se conheceu, mas quando eu conheci ele, eu entendi que a arte também é uma pluralidade de coisas, né? O que a gente pensa que é só simplesmente algo espontâneo, sem nenhuma abrangência cultural, na verdade é uma abrangência cultural enorme, com uma bagagem cultural enorme. Então, quando eu conheci o Kiko, me abriu a mente, né, para que eu podia entender que a arte vai muito além de música, vai muito além de teatro, vai muito além de danças clássicas, contemporâneas, e a gente tem aí o estilo de dança, que é a dança de rua, que é a Companhia Eclipse, aí que o Kiko faz parte, também domina e faz muito bem, né, Kiko? Mas antes de a gente entrar nesse universo da dança de rua, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória mesmo, né? Como que você conheceu a arte? Como você falou que você faz parte da arte, eu queria saber como que você conheceu a arte, de onde que veio esse intuito de trabalhar com arte. Nossa, parece incrível, mas eu acho que a arte sempre esteve na minha vida, né? Ela que me escolheu, na verdade, porque eu não tinha nenhuma intenção, né, de fazer algo para acontecer algo, enfim. Só vivia, só curtia e de repente algumas coisas foram acontecendo, né? Eu vivi a febre da chegada do breaking no Brasil e comecei fazendo brincando por experiências anteriores ainda, pela vivência em capoeira. E algumas coisas que se fazia na capoeira eram bem vistas e bem recebidas pelo público do breaking, né, da dança de rua. E isso me motivou, tipo, nossa, o que eu faço é legal, então eu vou continuar fazendo porque está funcionando para mim. Então, primeiro, desde criança, assim, já arriscava uns passos, né, a la James Brown e tal, mas sem fundação, sem saber o nome, de onde veio, o que era. E aí, com a chegada do breaking, os movimentos de capoeira agregou no que eu já fazia, dos passos do funk soul. E isso foi me deixando mais animado a continuar. É isso que me motivou a estar indo adiante. Então a capoeira faz muita parte da minha vida desde os 7 anos de idade, que me levou a ter movimentos mais elaborados nas construções dos passos que vieram na sequência com o breaking. É legal que quando você fala que você, na verdade, descobriu a arte brincando,
Porque eu acho que daí é uma realidade de muitos brasileiros, né? E de muitas pessoas mundo afora, né? Que às vezes a arte ela não vem como um intuito de profissão, né? Porque aqui principalmente aqui no Brasil, né? Que a gente não tem essa bagagem cultural de berço, né? Por exemplo, quando eu decidi trabalhar com teatro, minha mãe tinha muito medo, né? Que eu fosse passar fome, né? Porque eu acho que é uma realidade, né? Nossa do Brasil, né? Que a gente só entende a arte, como eu falei pra você, que falei no começo que a gente só entende a arte que nos vende na televisão. A gente não entende outras coisas como arte. Quando eu conheci o Kiko, justamente eu vi que a dança de rua era mais pura das artes e uma arte que dialogava diretamente comigo, né? Porque por ser da periferia, por ser do gueto, né? E para você foi a mesma coisa, né? Porque você veio de pessoas, de referências como James Brown, como Michael Jackson, e você se identificava com eles, né? Exatamente. É, eu sempre morei em quebradas, né, na periferia, e é um barril de pólvora, né, prestes a explodir. Ou você se encontra em alguma coisa, ou fica vazio. Fica perdido também, né? Você fica vazio ali, podendo ser enchido de conteúdos que não são interessantes. Então, quando você se identifica com algo, então minha primeira grande identificação foi a capoeira, ela me ajudou no meu bairro, na minha quebrada, porque eu era franzino, eu era saco de pancada da molecada. E aí eu entrei na capoeira no dia seguinte, o pessoal já falou: opa, ele faz capoeira, parece que é Muda. osmose, né? Entrou num dia, no outro dia já é muito bom. Aí me colocaram o apelido de ratinho da capoeira, por eu ser pequenininho. E isso me motivou também a continuar. E em volta, na periferia, tem de tudo rolando, música, dança, brincadeiras, né? Antes a gente podia ficar na rua até altas horas experimentando brincadeiras diversas. Isso vai te compondo, né? Vai te dando um vocabulário de possibilidades. E isso me ajudou demais. Então, a primeira quebrada, né, que eu me encontrei assim já começando a me entender como gente, foi Jardim Veloso, Osasco. Foi aonde eu comecei a experimentar algumas coisas. Foi o meu primeiro desfile de 7 de setembro. Inclusive, foi meio traumático. Ué, mas por quê? Por- Conte-nos, Porque, conte-nos. como eu disse, né? Tipo, eu era bem humilde, bem carente. E aí surgiu esse convite. Ah, vamos dançar na escola, né? Fazer o desfile de 7 de setembro. Ótimo. Aí tinha personagem para todo mundo e não tinha personagem para negros. E aí inventaram, o que, que a gente faz aqui? Ah, vamos fazer os cavalheiros ou cavaleiros, não me lembro bem, da Princesa Isabel. E aí juntou eu e mais algumas pessoas para criar essa fase, né, da história, enfim. E aí eu não tinha calça preta, né, que tinha que ser calça preta e camisa branca. Eu tinha camisa branca. Calça preta, eu falei, e agora? Mãe, preciso. Ela, vamos tingir uma roupa aí para ficar preto, mas nunca ficou preto. Caralho. Chegou no máximo no azul marinho, assim, forte. E aí veio uma professora, é calça preta, não é calça azul marinho? Ainda repreendeu ainda, né? Aí a outra Cara, professora que já me conhecia tirou essa professora de perto, conversou com ela, deu uma piscadinha, e eu fingi que não vi, né? Ah, calça preta, deixa o menino em paz. E ali foi meu primeiro desfile que eu já senti aquela pressão, assim, né? Tipo, não tenho. E o jeitinho que eu tentei dar não passou batida, não. Foi sentir na carne. Ficou chato. cara, isso daí é muito louco, né? Porque desde cedo a gente já descobre o quanto a gente sofre, né, para conseguir nosso espaço, né? Você não tinha ali dentro da celebração do 7 de setembro, você não tinha como participar. Inventaram uma forma, né? Desde aquela época a gente tinha já cota, né? Vamos colocar cota para eles. E mesmo assim, quando você ele já tinha o seu estabelecimento para você participar do desfile, ainda colocaram outro empecilho, né? Então é complicado, desde cedo é complicado, né? Sim, eu passei por algumas boas, né? Tipo, tanto mais novo quanto mais velho, em relação a racismo, em relação a preconceito. E você tem que saber lidar com a situação, porque por um longo período foi só eu e minha mãe, né? Então eu não queria que minha mãe se preocupasse, não queria que minha mãe deixasse de fazer as coisas delas para me socorrer. Então eu tentava administrar ao máximo para ela ter orgulho, para ela estar tranquila, para a gente conseguir se ajudar, né? Então, Ela só via as coisas boas, né? Não as coisas exatamente. negativas.
Então eu acordava às 5 horas da manhã, comprava café, pão, eu mesmo preparava, saía para a escola às 7h30 e tal, e ela chegava, o café estava pronto na mesa para ela, tal. A gente fez uma parceria e ainda faz uma parceria muito boa até hoje. Cara, depois eu vou tocar no assunto da sua mãe aí, que eu acho que pra quem não conhece, a mãe do Kiko é uma das pessoas que incentivou ele na dança, não só no começo, mas até hoje, né? Ela tem um dedo muito grande, né? Não só um dedo, né? Uma mão, né? Muito grande dentro daí da companhia Eclipse. Ô, Kiko, você falou uma palavra que eu quero que você explique pro pessoal de casa, porque a gente também é cultura aqui, né? Que a gente lida com cultura, fala sobre cultura, e eu quero que você fale sobre essa palavra. E já, né, no gancho dessa palavra, você explica como que era esse aprendizado em relação à dança, né? Porque você falou osmose. Explica pro pessoal de casa o que significa osmose e como que você foi aprender. Porque, olha, aprender dança de rua no Brasil naquela época era muito difícil, né? E a Verdade. osmose vem muito a calhar. Explica. Na verdade, a palavra osmose também foi um aprendizado que ficou para minha vida. É, eu fiz o vestibular para a Unicamp, né, de Educação Física, e eu errei essa palavra. Vai vendo, Tipo, o gente. que é osmose? Eu falei, putz, foi eu mais duas amigas prestar o mesmo curso, né? E aí eu não sei se as outras duas acertaram, mas uma delas acertou. E aí a gente conversando, voltando para casa, a osmose, aquela transmissão do meio mais denso pro meio menos denso, é um equilíbrio e tal. Aí eu falei, tá, essa eu nunca mais erro e ficou pra minha vida, realmente. Que da hora, sabe, gente? Aqui é cultura e aprendizado, né? E quando você aprende por osmose, né? Você toca naquela coisa e absorve o conhecimento, era basicamente o que a dança fazia, né? Porque vocês, naquela época, começo da dança de rua no Brasil aqui, principalmente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas vocês copiavam o movimento, né? Vocês olhavam, copiavam, você não tinha quem apresentasse aquele tipo de dança para vocês, né? É mais ou menos isso, né? Ah, 100% isso, né? Era a forma nossa de griot, né? Do mais experiente passar pro menos experiente. Na época, todo mundo era menos experiente, porque Era novo, né? quando chegou o filme Breakdance ou Beat Street nos cinemas, é relato de muitos de entrar no cinema 2, 3 vezes seguida, porque não tinha videocassete. Era VHS, é a ideia. Não tinha nem o VHS na época, então você ia no cinema 2, 3 vezes para ver a sequência de passos e pegar aquilo que para você era mais acessível, porque tinha muitos passos, né, muitas possibilidades. E aí a gente pegou, na época, quando a gente começou a dançar, vamos pôr assim, o breaking, era tudo junto, era popping, locking e breaking, como se fosse uma única dança. E ficou sendo isso por muito tempo. Então você entrava, fazia 2, 3 passos de locking, 2, 3 passos de popping, ia pro chão, fazia footwork. Antes de ir pro chão tinha a corridinha, que não era nem top rock, a gente não sabia o nome, era a corridinha. Ia pro chão, fazia o footwork e finalizava. Então era barba, cabelo e bigode numa única entrada. A gente não tinha nem ideia do que era o que, né? Até hoje, em alguns lugares nos Estados Unidos, tem gente que ainda mistura popping e breaking numa única session, né? Numa única entrada. Gente, o Kiko falou um monte de nomes aqui que são nomenclatura aí da dança de rua. Daqui a pouco ele vai falar e vai falar o nome da Brasileirado, né? Como chamado. Por exemplo, o Robozinho, né? Daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Ô Kiko, já pegando aqui essa parte sua que você falou sobre a questão, né? Você ter crescido em Osasco, a dificuldade que você teve. E fala um pouquinho como que é você partir do princípio, né, você falou sobre a questão de preconceito, sobre a questão do racismo, como que é partir atrás, né, atrás de uma sociedade, né, porque você, quando eu falo isso, geralmente, gente, eu falo sobre a questão do racismo, de você, de uma pessoa negra, que ela não tem a mesma oportunidade que uma pessoa branca, não é uma questão de achismo meu ou de um mimimi mesmo, é uma realidade, uma constatação, né, e quando a gente trabalha com arte é um pouco pior ainda, né? Porque aí é muito legal quando você vê o artista branco numa televisão, o cara é renomado, o cara tem aí sua carreira, tal. Quando você vê um negro tentando ser artista, é vagabundo, não trabalha, é acomodado, é encostado. Isso também te suou quando você começou na sua carreira, quando você era mais novo? Porque você, eu acho que você não pensou desde pequeno ser dançarino. Teve uma trajetória diferente ainda, né? Sim, sim. Na verdade, eu acho que desde criança eu tenho
um tino assim, né? Fui voltado para ser professor. Eu gostava de ensinar, de trocar, de dar dicas, de dar sugestões, até mesmo já na adolescência, né? O Ari do Moz era conhecido como José Arimaté. Então o pessoal chamava ele só de Arimaté, não existia Ari. Aí a gente treinava muito junto, usava ele de cobaia para experimentar algumas coisas. Aí eu analisava o movimento e aí ajudava ele a acertar e, consequentemente, eu já tentava, já a partir do amadurecimento da experiência anterior, que era o Ari caindo ou tentando de uma forma errada. Então tinha essa troca de observar e, ao mesmo tempo, tentar ajudar as pessoas que estavam por perto a fazer, né? E em relação ao preconceito, ao racismo, é inevitável. Antes ainda era pior ainda, né? Porque esse politicamente correto é uma coisa que está sendo construída com o tempo de não fazer só porque os outros falam, mas porque você sente que é errado. Mas antigamente, vou por assim, eu já tive todos os apelidos imagináveis, né? Porque, como eu falei, muito tempo era só eu e minha mãe, então a falta de um pai próximo é como se fosse um alvará de pode folgar com aquele, porque não tem irmão mais velho, não tem o pai perto que vai vir aqui pegar no nosso pé. A Então, mãe também não vai vir. a mãe tá trabalhando, tá cuidando da vida, então eu me virava com os meus problemas quase sempre que sozinhos. Então, tipo, Macaco, Niquimba, que eu nem sabia o que era Niquimba porque eu não tinha TV, era uma versão de desenho animado do Tarzan, que não era Chita, era Niquimba. Então eles até maquiavam, que se chamasse de Chita, todo mundo sabia, né? Aí a molecada chamava de Niquimba, que era o nome de um personagem do macaquinho do Tarzan de uma versão de desenho. E outras tantas, né, que a gente vai lidando aí, mas é questão de não mata, então seguimos. Segue em frente, né? E seguir em frente, você pensou o que inicialmente? Assim, eu vou ser um jogador, vou ser um cantor, vou ser um advogado, vou ser um médico, vou trabalhar na casa de família. O que você pensou na sua vida? Assim, ou você não tinha uma noção do que ia acontecer? Na verdade, eu acho que, não sei se é só eu, acredito que não, com grandes possibilidades, com um futuro que eu pudesse construir com as minhas forças. Eu sempre acreditei bastante que eu ia fazer as coisas dar certo. Lógico que na minha cabeça ia ser muito mais fácil e muito mais rápido. Não foi tão assim, né? Acho que na minha infância, em torno de 7 anos de idade, a minha mãe e eu fomos, não sei se foi na escola, que hoje eu não me lembro mesmo, mas tem uma foto registrada. Parece que era o prefeito, a gente foi na prefeitura e tal. O prefeito saiu para receber as pessoas. Eu fui lá e sentei na mesa do prefeito. Assim, com a bandeira do estado de São Paulo, bandeira do Brasil, a mesa cheia de pompas, e eu lá todo. E minha mãe falava: meu filho vai ser doutor. A minha avó falava: meu neto vai ser doutor. Eu nem imaginava ser doutor, nem sabia o que queria dizer isso. Mas eu sempre tive uma sensação muito forte de construir coisas grandes. Eu sempre pensei grande. Então, apesar das dificuldades, eu passei por problemas de perder carro, de perder moto, por roubo ou por acidente e tal. No dia seguinte, eu nem lembrava que eu tinha perdido. Eu estava batalhando de novo, como se nada tivesse acontecido, porque eu acreditava muito no meu potencial. Então, isso foi o que me manteve muito seguro, sabe, de seguir fazendo. Até mesmo dança de rua. Eu não imaginava onde pudesse me levar. Quando eu comecei, vamos pôr já uma fase um pouco mais adulta, não existia dançarinos de danças urbanas, de hip hop, em Campinas. Então, o primeiro grupo foi em 1995, criado pelo meu amigo Bene Black, dentro já da faculdade. Isso quer dizer que eu já tinha 24 anos. Foi o primeiro grupo dentro da PUC, que era um professor de dança de salão, professor de jiu-jitsu, professor de musculação, de ginástica acrobática, e a gente ensinando eles para que a gente pudesse ter um grupo, porque não existia dançarinos dentro do que a gente imaginava, né? Como um grupo profissional
que aí a gente já estava buscando uma estética, a possibilidade de trabalho, ou enfim, um crescimento profissional. Mas, porque antes disso eram só os grupos amadores, né? Grupos de brincadeira, de amigos. Então, meu primeiro grupo de brincadeira foi o Caretas Funk, Caretas Funk. que era formado por amigos, vizinhos, irmão, e a gente curtia um funk, ninguém usava droga, ninguém bebia, ninguém fumava, então eram os caretas e o funk por causa do funk soul, que era o que reinava naquela época. Esses nomes aí, esses nomes que tinha nos grupos antigamente, não só das danças de rua, mas até mesmo um grupo de rap, eram os nomes mais, mais inventivos, mais. É, como eu posso dizer, criativos que podia ter, né? Vários nomes, né, Kiko? Cara, mas eu sou famoso pelos nomes estranhos. Então, pra gente já conversar, entrar nesse assunto aí, o Kiko falou que ele é um cara que gosta de nomes estranhos. Eu não acho que ele é muito criativo no nome deles, mas explica, Kiko, da onde vem esses nomes aí, da onde vem essas suas criatividades para nomes. Então, a questão dos nomes estranhos não é questão do estranho em si, não é usual, não é tradicional, né? Então, por exemplo, os Caretas Funk, ele vem de um momento onde os grupos usavam os nomes mais poderosos, né? Tipo, no meu bairro tinha o grupo Os Novatos, tinha o grupo Najas Dance, Najas Dance. tinha os grupos de gangue, né? Que o pessoal usava o termo gangue, GDA, GD não sei o que, tipo, gangue de tal região e tudo mais. Mas não era por causa de briga, não, era só por causa de Não, grupo era mesmo, por causa né? de grupo, para ter aquela galera. Era um termo que era usual, mas não era com denominando briga, guerras e tal. Era o termo do momento. E aí a gente criou o nome Caretas Funk. Todo mundo. Caretas Funk, tipo, enquanto os outros são os Cobras, Snakers, Fire, Ruas de Fogo, que era do meu amigo Leozinho, Qual que era o de nome? Ruas de Fogo, do meu amigo Leozinho. É um exemplo. Street Fighter. É, por aí. E aí a gente surge como Caretas Funk. Todo mundo, ué, por quê? Tipo, é básico, né? Todo mundo é careta e a gente curte um funk, ponto. E esse grupo durou por um bom tempo, inclusive na época o pessoal dançava que a gente chamava de toquinhos. Era passinhos curtos, tipo, você repete o mesmo passinho a música inteira. E aí a gente começou a pegar esses passinhos, emendar e criar, e começou a fazer coreografias. Só que isso no final da década de 80, no máximo, não, era bem antes ainda, era 84, 85, onde não existiam as coreografias elaboradas de hoje, né? Então o pessoal todo estranhava, oh, como vocês fazem um negócio tão grande, não esquece e tal. A gente fala, a gente vai juntando um passinho no outro, Que já conhece, que né? já conhece, vai transformando e chega nesse resultado aí. E mais tarde, né, eu entrei nesse grupo do Benê na faculdade. Aí o Benê tinha um motivo, aí foi ele que criou o nome, que era Campinas Street Dance. Que a ideia dele, que ele já era um funcionário da Petrobras, já tinha uma outra cabeça, ele queria que a cidade de Campinas reconhecesse o grupo e fizesse parcerias, né, para o grupo representar a cidade e tal, o que nunca aconteceu. Num segundo momento, acabou Campinas Street Dance, porque Campinas não ajudou, não dialogou, não teve construção nenhuma, vamos criar outro nome. E agora? Aí, nessa fase, tinha o grupo da Tatiana Sanches de São Paulo, companhia de performance, tinha o grupo Bombelela, tinha diversos outros grupos, e a gente falando, para onde a gente vai? Aí a gente abriu o hip hop, escreveu o nome. Hip Street Hop. Aí todo mundo, nossa, que nome que é esse, mano? Olha, foi fundo, hein? A gente manteve o hip hop de uma forma diferente e o street da rua, porque é nós. Ô, Kiko, agora a gente falar um pouquinho sobre a questão da dança em si, da dança de rua. Você falou aqui agora há pouco um monte de nome, né? Um monte de nome diferente aí, que é, como a gente é um canal que a gente trabalha com cultura de diversos tipos, né? O pessoal às vezes de casa fica confuso, né? Eu queria que você explicasse o que são esses nomes, né? O que é cada dança. E também pode falar os apelidos que vocês deram na época, assim, o nome que vocês inventaram para essas danças, né? Como que é daquela época lá? Tá, eu vou falar meio na linha do tempo, né?
no início dos anos 70, surgiu uma dança num programa de televisão, é o Soul Train, que é a dança locking. E essa dança foi ficando bastante popular, né, dentro desse programa de TV e tal. E reza a lenda que o presidente dos Estados Unidos, nessa época, ficou curioso de conhecer essa dança. E o fato do presidente ficar curioso gerou curiosidade em todo mundo. E aí, esse programa Soul Train Line, que fez muito sucesso por muito tempo, foi um dos precursores desse estilo para o mundo todo. Então, o locking é uma dança, vamos dizer assim, para a gente entender melhor. O que a gente vê no filme Os Embalos do Sábado à Noite, com John Travolta, era uma caricatura da dança locking criada pelos negros no Soul Train. Então, era uma fração da dança locking. É uma referência que dá para ficar mais claro. O que se via nos Embalos do Sábado à Noite é um pedacinho da dança locking criada no programa Soul Train. Cara, que da hora, eu conheci esse programa, mas não sabia que tinha toda essa repercussão que o Loki ele foi popularizado nesse programa, cara. E Exatamente. aí tem que é o robozinho, né? Sim. O popping. O Pop, né? Já o popping, dizem que o programa, né, que era um seriado, Perdido no Espaço, que tinha o personagem Will Robson, que tinha um robôzão e tal, e o robôzão falava, não tem registro, não tem registro. E o pessoal começou a imitar, a brincar com aquele personagem, e também foi muito popularizado nesse mesmo programa, Soul Train, que inclusive tem no YouTube, e é tradicional. Todo mundo que estuda pop e locking dá uma visitada no YouTube para ver esse programa. Cara, que legal, que da hora, cara. Tem outros gêneros de música que para você entender como que cresceu, né, a dança, né, de rua, o break, né, hoje é um dos estilos mais utilizados em videoclipes, né, em filmes, por exemplo, né, é uma dança que mundialmente hoje gera economia muito grande, né? Sim, muita coisa que a gente vê na televisão, a gente não sabe o que é, né? Tipo, não dá para conhecer tudo também. Mas se a gente ligar uma TV e assistir ele por uma hora, você vai ver que nos intervalos sempre tem alguma dança. E fatalmente vai ter alguma dança de rua lá envolvida. Danças urbanas, que é o termo que está utilizando hoje, mas que também já está caindo em desuso por várias questões. Mas você vai ver ou breaking, ou popping, ou locking, ou house, enfim. Essa diversidade das danças urbanas tá nos videogames, tá nos desenhos infantis, tá nos filmes, nos intervalos, né, comerciais de qualquer programa de TV, você sempre vai ver um pouquinho. Ô Kiko, fala um pouquinho pra mim, né, sobre. Eu vi que você falou também que você se considera e sempre se considerou um professor, né? E você atuou em outras áreas antes da dança, né? Você tentou outro tipo de áreas da dança, inclusive da questão de ser professor, né? Você fez faculdade, explica. Fala um pouco Sim. desse período pra gente. Como eu falei antes, né? Tipo, eu comecei na capoeira, só que eu não ficava feliz só eu praticando capoeira. Eu queria ajudar a outras pessoas a praticarem também. E aí eu ficava dando dica, dando sugestões, enfim, ajudando, pondo na mão, dando suporte. Isso foi vindo comigo. E aí chegou uma hora, eu terminei o ensino médio, já estava cheio de estudar, falei, preciso respirar e tal, mas eu quero fazer uma faculdade e eu não me via fazendo outra coisa porque eu sempre fui do movimento, né? Então, nada mais lógico fazer educação física. E aí eu comecei a fazer educação física, entrei na PUC, né, como eu falei antes, né? Eu não passei na Unicamp, fiquei na lista de espera. E aí eu passei na PUC e já dei início. Sem grana, faculdade particular, paguei a matrícula e nada mais. Fiz o ano inteiro para ver no que dava, sem grana para pagar as mensalidades. Aí no ano seguinte eu parei, tranquei a faculdade para trabalhar e pagar o primeiro ano. E aí nesse meio tempo apareceu uma oportunidade. Olha só como é a vida. Meu irmão levou uns cascudos de um adulto, meu irmão era moleque, levou uns cascudos de um adulto na rua. Aí eu levei ele na delegacia para fazer exame de corpo de delito e prestar queixa. E um dos policiais civis, ele era o treinador de um time de futebol da nossa região. Aí
ele ficou interessado no meu irmão, porque o meu irmão era alto, era forte para a idade dele. Você joga futebol e tal? Aí meu irmão, não, meu irmão que gosta, meu irmão é apaixonado por futebol, que era eu no caso. E aí foi aonde eu conheci essa pessoa. Essa pessoa, vai lá no campo, tal dia, tal hora, conhecer. A gente está treinando a categoria de base do Novo Horizontino, se eu não me engano. E aí ele me colocou lá no meio do campo, uns 80 adolescentes correndo, lá, tal, aguardando. Aí ele veio, me apresentou. Era uma peneira no dia ou não? Ou Não, era era, treino? era um treino descentralizado, né? Era como se fosse uma parte da base do Novo Horizontino, num campo aqui em Campinas. E aí ele falou, ó, esse aqui é o Kiko, tal, ele que vai puxar o treino para vocês, virou a costa e saiu. Que bom, hein? Parceiraço. Graças a Deus eu sempre gostei de ensinar, já fazia capoeira, tal, então a faculdade eu tinha feito só o primeiro ano, então tinha pouca bagagem. E aí eu peguei a questão de alongamento, de aquecimento, as E experiências aplicou. anteriores e pus o pessoal para correr em volta do campo, que é o básico, enquanto eu pensava, o que eu faço? Mas foi uma experiência fantástica. Dali a gente disputou alguns campeonatos, gerou uma experiência bem interessante com o futebol. E eu só parei com o futebol porque eu não subia para o time profissional, né? Então eu desenvolvi bons trabalhos, disputamos Copa do Brasil de futebol infantil, Campeonato Paulista, alguns outros torneios. Só que eu queria uma ascensão profissional que não estava acontecendo. Aí eu voltei para a dança, que era desde a infância uma coisa que já estava comigo, né? Antes de a gente começar a falar um pouquinho sobre a questão da dança, esse lado ser mais profissional da dança, eu queria que você colocasse, porque eu acho que isso daí é importantíssimo a gente entender, né? Que o Kiko, na verdade, ele sempre trabalhou com uma juventude, né, carente, uma juventude que não tem possibilidade de participar de, ou de pagar por alguma coisa mais elaborada, né, por exemplo, uma escolinha de futebol. Então, você sempre atendeu essa juventude carente, né? E como que era lidar com essa juventude? Você percebia que você ali estava fazendo um papel muito além do que só ser treinador de futebol, por exemplo? Sim, na verdade isso ficou muito claro. Tanto é que hoje no Eclipse Profissional, a contrapartida do Eclipse é dar aulas gratuitas, até hoje. Não porque todo mundo está bem de vida e não precisa de recurso É que financeiro, entende a mas necessidade, né? porque a gente sabe que o nosso poder de multiplicação é muito forte e muito importante. Então, desde criança, como eu falava, eu gostava de dividir, de compartilhar, de ensinar o outro, porque eu não queria ficar bom e falar, eu sou bom. Eu sempre fui tímido, sempre fui quieto na minha, mas na hora que eu vi uma oportunidade de ensinar, de ajudar, de trocar, eu estava lá metendo o bedelho e puxando a pessoa se eu via potencial. Eu queria que ela viesse junto, eu não queria que ela ficasse para trás, eu queria que ela viesse junto. Então eu sempre tive esse intuito, tipo, vale a pena, tá afim, vamos tentar. Se não der, não deu, mas vamos tentar puxar e vamos junto. Então, o futebol, digamos, foi o meu primeiro eclipse. Né? A molecada, tanto é que agora, ano passado, um pouco antes de iniciar a pandemia, essa mesma molecada que eu treinei eles lá nesse primeiro trabalho, formaram um time de futebol agora. Hoje eles têm 40 e poucos, 38, 37 anos. E me chamaram, ô professor, você é nosso eterno professor e tal. É, você Vem vê jogar com a espantado, gente né? e tal. Então é uma coisa que ficou pra vida, sabe? E eu nem imaginava que ia acontecer isso. Não era um plano. Mas eu fiz com tanta paixão, com tanto empenho e realmente tentei fazer a diferença na vida de cada um. Tem um menino que ele mandou uma mensagem que eu nem respondi ele, eu chorei e até hoje eu não respondi ele porque eu não sei nem como responder pelas palavras, sabe? Palavras muito fortes, tipo, muita gente falava que ele não tinha salvação, que era caso perdido, que eu devia desistir dele. Aí ele conta de eu segurando um portão sozinho e o pessoal querendo empurrar o portão para invadir, para bater nele, por causa de uma coisa errada que ele tinha feito. Mas era uma criança e era um monte de adulto querendo invadir um campo para bater numa criança. Até mesmo um episódio que a mãe dele veio a mim e falou: Kiko, vocês estão na final do campeonato, a gente sabe o quanto é importante para ele estar aqui, ele não quer deixar você na mão, mas ele tem um teste para fazer numa grande empresa multinacional e tal.
Enquanto eu não falei pra ele, olhando no olho dele, ó, pode ir, tá tudo bem, o time vai se virar bem sem você. Próximo ano você tá aqui com a gente. Aí ele falou: tem certeza, professor? Eu não vou atrapalhar o time, professor? Eu não... Chorando, sabe? E foi pro teste. No final não deu certo o teste. E no outro ano a gente estava na final de novo, no campeonato, com ele jogando. E isso marcou muito para ele, e com certeza marcou muito para mim, porque o que transformou, hoje ele é professor de educação física também, tem um trabalho sério e ele mesmo cita, né, que quer fazer diferença na vida das pessoas, como eu fiz diferença na vida dele. Então eu não estou me vangloriando, eu estou emocionado com o bem que gerou uma transformação na vida de alguém que está gerando transformação na vida de outros. E sempre foi assim, tanto na dança quanto na minha área de educação física, né? O Kiko, isso daí pra mim não é se vangloriar, pelo contrário, isso daí é a realidade nua e crua. Eu posso te dizer com toda certeza, eu sou uma pessoa que eu fui salva pela arte. Da mesma forma que esse menino falou assim, isso daí não tem futuro, isso daí é a morte é o futuro dele, vai ser bandido. Aconteceu comigo, pessoas falando desse mesmo jeito comigo, falando diretamente para mim, né? E as pessoas, por exemplo, professores de escola falando daí para mim. E quando eu decidi ser artista, né? Entender o potencial que a cultura tem em si, transformação, não só social, mas cultural, de uma bagagem também profissional dentro da pessoa, você consegue entender o que essa criança passa, né? Eu sou uma pessoa que fui resgatada pela arte, eu falo isso daí para as pessoas, né? E o hip hop, ele tem esse papel muito forte, porque o hip hop, como eu falei, ele dialoga diretamente com a periferia. Né? Hoje, graças a Deus, né, o hip hop ele é consumido por várias pessoas, né, de classes diversas, mas a origem, o diálogo, a conversa principal é com a periferia, né? E o quanto jovens são resgatados através do hip hop, né? E não só do hip hop, mas também através de ações sociais, como o esporte, né? O Uhum. esporte também resgata muito. Então, quando você fala sobre o seu papel, é o que eu sempre falo para todo mundo. Às vezes o cara não vai se tornar um atleta profissional, o cara não vai se tornar um artista profissional, mas você fez a diferença na vida daquela pessoa. Pode ter certeza. Alguma coisa a pessoa vai levar de você pro resto da vida e qualquer profissão que ele almeje conquistar e fazer, ele vai sempre lembrar do que ele aprendeu, né, tanto no esporte quanto também na arte. Então, daí é muito importante a gente sempre ressaltar o quanto a arte, o esporte salva vidas, né, e o quanto a gente tem que sempre lutar para que isso aconteça muito mais vezes. Com certeza. Ô Kikão, você falou, mano, uns bagulho muito cabuloso, gostei pra caramba. Eu queria, pra gente começar a dar um encerramento, né, esse primeiro parte do nosso podcast. Lembrando que são três partes que a gente vai ter desse podcast, que você conversa com o Kiko, que é um podcast muito especial, não só porque o Kiko é meu amigo, mas porque o Kiko ele tem uma luz, como ele propriamente falou aqui, ele abdica do dele para dar pro próximo. E isso daí não é a fala dele, é a prática. Ele não tá vindo aqui falar disso. Não, ele pratica isso o tempo inteiro na vida dele. Nunca precisou de holofote, nunca precisou de expor isso aí. Às vezes eu vejo o cara da igreja lá, nossa, vou fazer uma doação e tá lá filmando, tá lá tirando foto, tá mostrando, né, o que ele tá fazendo. Meu, o Kiko já fez muito mais que isso aí, não precisou fazer daí mostrando para ninguém, tá? Então a gente tá tendo esse bate-papo aí pra gente saber sobre a carreira dele, sobre a vida dele. Kiko saiu do esporte e aí voltou pra dança. Nesse momento, a sua ideia era viver da dança ou era viver do que a dança te dava? Não sei se você entender a colocação, porque para resumir, o cara que vive da dança, trabalha com a dança, é o cara que dança ali. E o cara que vive fazendo coisa da dança é o empresário que está ali, monta alguma coisa, tem uma academia, tem um espaço que ele não dança, mas tem um espaço dele que vive da dança. O que você quis fazer ali naquele momento? Na verdade, foi uma construção também, né? Eu almejava sair do país, né? Experimentar algumas coisas diferentes, entender algumas coisas que a gente não via no Brasil. Aí acho que em 2000 a gente trouxe um gringo pro Brasil, eu e o Benê. Era no finalzinho desse grupo de nome estranho, Hip Street Hop. A gente trouxe um grande nome internacional, foi um marco
para a transformação do que a gente chama de hip hop dance no Brasil. Foi aqui em Campinas? Foi aqui em Campinas, na Academia Rio Branco, que era na Glicério na época. E nesse evento a gente trouxe o Gus Benberry, de Los Angeles. E aí os principais nomes, ou alguns dos principais nomes que trabalhavam com hip hop no Brasil, vieram. Então veio pessoas de Curitiba, veio pessoas de Santos, Rio de Janeiro, São Paulo. E teve essa big troca com esse profissional. E o meu grupo, muitos deles, tô cansado, tipo, no decorrer das aulas, sentava, deitava, não aguento mais e tal. E as pessoas que vieram de fora, dando gás e dando o máximo e aproveitando cada aula e tal. Então esse foi um dos pontos que fez o grupo Hip Street Hop parar ali e acabar, né? Repensar, né? Repensar, porque a gente queria mais do que todo o elenco. O elenco queria muito, mas não tinha essa fome, né? De eu quero, é isso que eu quero para mim e tal. Então o grupo acabou nesse momento. E ali passou um ano sem nenhum grupo. Aí já tinha sido Campinas Street Dance, já tinha sido Hip Street Hop. Aí teve esse evento, né? Que era Hip Street International School, o nome do evento. Caramba. E aí ali tava Marcelo Cirino, tava Guiú, tava... Não sei se estava Otávio Nansur, mas tava grandes nomes de tudo quanto é lugar. E ali o grupo Hip Street Hop acaba. Eu até tentei dançar com o Guiú um tempo, cheguei para São Paulo, fazer alguns treinos e tal, mas não rolou a química, o meu jeito de dançar, enfim. O que eu pensava para mim não deu certo. Aí voltei, aí eu ficava subindo e descendo a rua da minha casa, tipo, tem que fazer alguma coisa. Vou voltar um pouquinho atrás, um pouquinho antes, só para dar a liga. Quando a gente tinha o Campinas Street Dance, era organizado pelo Benê. Eu dançava, mas o Benê tinha a consciência do todo, né? Então a gente fez a inauguração da Pachá Brasil, foi nosso primeiro grande evento, que era uma das maiores casas noturnas da América Latina na época. Logo na sequência, a gente fez a final da Copa América de Basquete em Franca, Brasil e Argentina. Foi o primeiro trabalho com cachê, com uniforme, com tudo mais, com transmissão na Sport TV e tal. E era esse grupo de pessoas que não era da dança de rua. Então tinha a Babalu, que se tornou uma grande amiga, hoje ela mora nos Estados Unidos. Ela não tinha experiência com dança de rua. Tinha outras pessoas que eram da ginástica artística, de jiu-jitsu. O Júnior hoje, que é osteopata, ele era do jiu-jitsu e não tinha nenhuma experiência com dança de rua. E aí eu vi que a gente conseguiu inaugurar a Pachá Brasil, conseguiu o Ari e a Lu, acho que estava nessa época com a gente, em Franca, fazendo esse trabalho da final da Copa América de Basquete. E aí ali eu vi que um grupo era limitado, né, porque o pessoal não tinha tantas experiências anteriores, só que a organização dava oportunidades, dava possibilidade para o grupo ser grande. Então foi ali que eu comecei a pensar em forma mais profissional de fazer a dança. Para a organização de vocês mesmos. Exatamente. Né? E ali acabou o Campinas Street Dance, virou Hip Street Hop. Como Hip Street Hop, a gente conseguiu o patrocínio da Companhia Atlética no Shopping Galeria. Treinamos lá com portas abertas, usava salas, fazia musculação, tinha toda a estrutura a nosso dispor. Só que o nosso elenco não tinha grana da passagem para ir no Shopping Galeria, porque era fora de mão. Então, quem aproveitava bastante o Shopping Galeria era a Milena, agora eu não lembro, que era Pavorô do Ratinho por um tempo. O Tiagão. Que é uma grande entusiasta da cultura hip hop. A Milena Pavorô. O Tiagão, que hoje é da Balé Companhia, desculpa. Júlio Lima, sempre continua dançando, atual. Ele foi um dos mais que aproveitou esse tempo na Companhia Atlética. E eu e o Benê. E o resto do elenco não tinha grana da passagem para ir aproveitar da Companhia Atlética. E ali a gente abriu mão, mesmo a Companhia Atlética querendo continuar patrocinando, a gente abriu mão para ir para um local mais acessível
pro pessoal e a gente veio para Rio Branco, no centro, de novo. E ali foi andando, chegou nesse Hipster International School, que a gente viu que o pessoal não estava com o gás todo, a gente acabou o grupo de novo. Aí foi onde eu bati cabeça para o que eu faço, porque eu gosto disso, eu quero continuar com isso. Aí a gente criou a Companhia Eclipse Cultura e Arte, que foi o outro nome estranho para a época. Gente, a gente vai dar essa. Vamos ficar aqui por enquanto aqui. Eu só vou fazer uma última pergunta pro Kiko. Mas a gente vai continuar depois esse bate-papo numa segunda edição. E aí ainda vai entrar aí já para falar um pouquinho da Companhia Eclipse. Vai falar sobre essa questão do Kiko ser um empreendedor, empresário. E vamos falar das polêmicas também, né? Porque tem polêmica, dança de rua não é só mil maravilhas, não. Tem as polêmicas. E a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, né? Eu quero falar um pouquinho só. Eu acho que o Kiko falou uma coisa muito legal. Na verdade, ele repetiu várias vezes sobre a questão do Benê, né? Sim. O Benê ele foi uma figura muito importante, não só para a questão da dança para você, mas também para esse viés também de empresário, de organização, né? Porque eu achava que o Benê ele tinha só formado os grupos, né? Mas agora você falando assim sobre o Benê, eu percebo que ele foi uma figura realmente que mostrou que o caminho da dança em si não é só você. Que hoje é um dilema muito grande, né? O que é a dança de rua no Brasil, né? Sim. Tem pessoas que defendem a dança de rua fora dessa caixinha fechada, né? Não caixinha fechada, mas desse segmento de venda, né? Porque acho que é uma coisa raiz, uma coisa que não se pode vender, é uma cultura que não tem valor monetário, né? O valor dela é muito maior. Também concordo que a cultura hip hop ela tem esse valor grande, que não é mensurável, né? Mas você viu que também você pode trabalhar com a dança, né? Porque tem muita gente que sempre defende o amor, né? Mas não defende o amor. E o Kiko não, o Kiko entende que pode fazer com amor e também ter o amor, né? Exatamente. O Benê realmente foi muito importante, né? Porque eu estava ali com 24 para 25 anos, eu não tinha um conhecimento formado total, amplo do que era a cultura hip hop. Eu vivia, já era hip hop, mas eu não parava para pensar, para refletir politicamente sobre posicionamento, sobre o que é hip hop, sobre várias questões que engloba o hip hop em si, né? Então, teve uma noite andando na faculdade, eu e o Benê, tipo, o que é hip hop para você? A gente não sabia responder, sabe? Porque É difícil, né? é muito amplo, é muito amplo. Era muito amplo e hoje em dia mais amplo ainda. E hoje as pessoas têm a falsa noção de que sabe o que é hip hop. Então, uma coisa que é fato. Muitos rappers, DJs, MCs, dançarinos, grafiteiros não são hip hoppers. Eles fazem um elemento ali, eles fazem a arte dele e ponto. Agora, ser hip hop vai muito além de fazer sua arte particularmente, né? Mas isso é bem amplo também, dá vários debates. Nós vai discutir no próximo programa, que aí é polêmica, gente, tá entendendo? Então, Kiko, obrigado por esse primeiro programa aí, pra gente bater esse papo, esclarecer um pouquinho sobre a sua vida, falar um pouquinho sobre a questão da dança de rua, como começou, acho daí interessantíssimo. Você que tá aí de casa aí, deixe seus comentários aí, participe também desse bate-papo aí. A gente pode conversar com vocês pelo bate-papo. Não se esqueça que vai ter um próximo programa aí, a gente vai estar colocando aí no ar em breve. Então, assine aí, ó. Se inscreva no nosso canal, dá aquela curtida no vídeo e não se esqueça de colocar o sininho ali para tocar para você receber notificações dos próximos vídeos aí. Kiko, muito obrigado. Dá a saudação final aí pro pessoal de casa aí. Chama o próximo programa. Grande satisfação, Jursa. Obrigado a todos por contemplar, estar aqui com a gente, porque é altas ideias. E tamo junto. Até o próximo. Valeu, Jursa. Abraço. Podcast Urbano, o melhor podcast de Campinas e região. Segura!